do verso 9 diz: Ele dá fim às guerras. Ele dá fim às guerras. Lamentações 3, verso 8, diz que há tempo de guerras e tempo de paz. O grande sábio não errou em dizer que há tempo de guerras. É bem verdade que ele já estava enfrentando as suas respectivas guerras. E a sua percepção de vida nos ensina que não viveremos apenas uma guerra, viveremos inúmeras guerras enquanto estivermos nesta terra. Existem guerras que procuramos, existem guerras que criamos, mas existem guerras que simplesmente chegam, não pedem licença, saem invadindo a nossa casa e dizem: nos estabeleceremos aqui por um período de tempo. Existem guerras que estão no âmbito emocional, guerras ainda existem no campo espiritual, existem guerras também no âmbito financeiro, existem guerras no âmbito de sonhos, de projeções, existem até mesmo guerras internas, em que olhamos para o espelho e percebemos que estamos diante de um grande inimigo, nós mesmos. Existem tantas situações que vivemos no cotidiano, que de fato assumem diante de nós uma postura agressiva, ao ponto de nos fragilizarmos, acharmos que aquilo que estamos vivendo naquele tempo é infinitamente maior do que as forças que possuímos. Na maioria das vezes, nestes momentos, se crentes somos, tendenciamos a separarmos-nos para buscarmos a face do Senhor. Mas não obstante, por vezes não poucas, acreditamos que a nossa voz não está passando sequer da laje ou do telhado das nossas respectivas casas. Quem um dia já se sentiu dessa forma? O gigante é muito grande, Golias é o dobro daquele que a Bíblia narra. Ei, as tempestades são infinitamente maiores do que as que os discípulos enfrentaram. Aquele tornado que Paulo enfrentou é fichinha diante daquilo que estou agora enfrentando. E a sessão de apedrejamento, ou ainda das chicotadas que os discípulos, os apóstolos sofreram, não chega aos pés das que eu estou vivendo. Nem mesmo a enfermidade de Jó consegue se comparar aquilo que agora, nesse exato momento, estou vivendo. Alguns vão dizer: para de ser narcisista, para de olhar apenas para o seu umbigo. Todavia, não entro por esse viés de pensamento, porque eu acredito que a dor só sente realmente a sua proporção àquele que está sentindo. De forma alguma posso menosprezar a dor de um ou de outro, a guerra de um ou a guerra de outro. Possa ser que por causa das experiências, as batalhas já vividas, as cicatrizes que carrego, que atestam as batalhas que enfrentei, talvez por essas, eu possa dizer: isso vai passar também, fique em paz. Todavia, fique firme. Guerras são tão reais, tão pontuais, como o ar que estamos agora respirando. Logo, se as guerras existem, estão batendo todos os dias à porta dos nossos corações, como então enfrentá-las? Chego então ao pensamento que, sim, as guerras são uma realidade,
mas como iremos enfrentá-las é que fará toda a diferença. Repita comigo: as guerras são inevitáveis, mas como iremos enfrentá-las fará toda a diferença. Por isso, ponto 1, quando as guerras se levantarem contra a sua vida, busque a face de Deus em primeiro lugar. Eu, em particular, eu ainda não vi um servo de Deus obediente viver situações terríveis sem soluções. Às vezes nós achamos que as situações que estamos vivendo são insolucionáveis. Todavia, quando buscamos em Deus a direção e confiamos naquilo que Ele está dizendo, na hora certa, no momento certo, o escape chegará. Disse um dia Deus a Abrão: dai-me seu filho. Eu imagino que, para quem é papai como eu, Abrão naquele momento viveu uma guerra intensa. Devo obedecer ou não? Abrão decidiu obedecer. Mas o fato de ele estar obedecendo, imagino eu, de forma alguma, tirou o peso da ação que ele estava para tomar. Ele iria imolar o seu próprio filho. Não sei se você consegue ao menos imaginar a dor daquele pai, mas imagino eu que era algo terrível, angustiante, mas a sua fé, a sua obediência o levou a obedecer até o final. E a história todos nós conhecemos. Tão perto de imolar o seu filho, o animal surge no meio de um arbusto e diz a Abraão: Deus proverá. Entenda bem, nos momentos em que imaginamos que não teremos soluções, ao confiarmos em Deus, decidirmos obedecer mesmo contra a razão, na hora certa um arbusto pode ser balançado, um animal pode ser retirado daquele lugar e dos nossos lábios um termo irá ser declarado: Deus proverá. Obedecer é melhor do que sacrificar. Buscar a Deus não é uma opção, é a única escolha, o único caminho que temos. Eu tenho a solução dos homens: busca a Deus primeiro. Eu posso conversar com, ora ao Senhor, fala com Deus. As águas estão, se agitando. Fala com Deus. Os montes estão tremendo. Fale com Deus. O desentendimento brotou no meu lar. Fale com Deus. A tristeza tomou meu coração. Fale com Deus. O desejo desenfreado ganhou espaço e eu não sei o que fazer. Fale com Deus.
As pessoas não estão entendendo as minhas ações. Fale com Deus. Eu tento realizar algo e não consigo. Fale com Deus. Estão jogando pedras. Fale com Deus. Estão me chicoteando. Fale com Deus. Estão me caluniando. Fale com Deus. Estão duvidando de minhas palavras. Fale com Deus. Estou vivendo apertos. Fale com Deus. Falar com Deus é necessário. Eu gosto da passagem que diz: buscar-me-eis e me achareis. Vocês conseguem completar? Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Foi estabelecida a placa da vergonha. Fale com Deus, porque a minha Bíblia diz: no lugar da vossa vergonha tereis. Eu acho que pode ficar melhor. No lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Segundo ponto: quando as guerras se levantarem, primeiro, fale com Deus. Segundo, se esconda em Deus. Eu gosto de Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Eu gosto desse termo, descansará. 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 É como se o Senhor estivesse dizendo: a opção para aquele que me busca é se esconder em mim, para encontrar descanso para a vossa alma. Engraçado que o próprio Cristo, em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha de novo o termo: e então encontrareis descanso para a vossa alma. Olha o chamado de Deus. É como se o Senhor estivesse dizendo: você está me buscando com a sua voz, agora se aproxime de mim com a sua atitude. Às vezes queremos estar protegido por tantas situações, mas o nosso Deus nunca falhou e nunca falhará. Eu gosto do termo de Isaías que diz: antes que houvesse dia, eu sou. E quem há que possa se livrar de minhas mãos? Operando eu, quem impedirá? Se esconda em Deus. Às vezes nós nos escondemos atrás de séries de televisão. Tem tantas pessoas que estão vivendo verdadeiras avalanches emocionais, em vez de buscarem a Deus, em vez de se esconderem em Deus, estão se escondendo na frente de uma televisão, assistindo séries inacabadas, intermináveis. Existem pessoas que acordam pela manhã e só param de assistir à noite séries. Eu conheço pessoas viciadas em uma plataforma de filmes e séries aí.
Tem pessoas que estão vivendo verdadeiros vendavais na vida, e estão mas buscam de alguma forma trazer uma solução ao coração e se apegam exacerbadamente aos meios de comunicação, dentre eles os smartphones. Em todo tempo está lá grudado no smartphone, quando não, como hoje de manhã indo trabalhar, olha, era nem 9 horas da manhã, um rapaz já com uma garrafa de bebida nas mãos e faltando tão pouco para ele terminar aquela garrafa de bebida. Existem pessoas que nesse exato momento estão aí pelas barracas enchendo a cara para tentar esquecer das dores que eles estão vivendo. Estão se escondendo na cachaça, na bebida. Existem tantos jovens que nesse exato momento estão se escondendo nas drogas. Acordam, fumam maconha, no almoço fumam maconha para ter apetite para comer, chega à noite, fumam maconha para conseguir dormir. Ei, meu irmão, que coisa louca! Quantas pessoas estão procurando, através de marcar o corpo, marcar o corpo, cortar o corpo, situações para desviarem as suas mentes das dores que estão se tornando cada vez mais presentes na vida deles. A moda hoje em dia é dos pastores que, em vez de ajudarem as pessoas a se ligarem com os céus, estão ajudando as pessoas a se ligarem cada vez mais com a terra. Estava ouvindo uma mentoria e foi dito assim: fulano de tal disse que na Bíblia fala mais de dinheiro do que no céu. E de fato, em alguns momentos, melhor, o assunto de fato é mais vasto do que se refere a dinheiro. Por quê? Porque está ali direcionando o homem. Mas espera aí, a Bíblia fala mais de dinheiro do que o do céu, mas ela cita o céu. Aí eu falei para uma meia dúzia de pessoas que estavam próximas: apesar de ela falar mais de dinheiro no céu do que do céu, nós que somos crentes precisamos entender o que de fato tem valor para nossas vidas. Quando eu penso nos céus, eu não sinto pavor, mas eu sinto paz no meu coração. Pode ser que eu saia dessa casa de oração e chegue ali fora e morra. Eu não tenho o controle da vida. Digo eu, bem-aventurado é aqueles que descobrem que não estão com as rédeas da vida nas mãos. Passam a viver com maior seriedade, com maior prudência. Entendem que a vida é uma bênção e precisa ser vivida no temor e no tremor do Senhor. E por isso andam de forma coerente com aquilo que propagam, com aquilo que pregam. Mas a qualquer momento podemos chegar ali na frente e simplesmente acontecer algo e, lamentavelmente, para os que ficam, nós partirmos. Mas para nós que somos salvos, eu acredito que no caixão vai estar um sorriso enorme. Por quê? Porque os anjos vão vir nos buscar. Eu sei que para algumas pessoas o dinheiro está falando mais alto do que o céu. Para um bocado de crente, as coisas dessa terra estão falando mais alto do que os céus. Mas eu acredito de verdade que a igreja precisa se recondicionar e entender que, olha, o dinheiro não tem valor lá no céu, mas uma vida com Deus tem. Terceiro e último, no verso 10, segunda versão NVI, ela nos convida a pararmos de lutar. Mas que isso? Como assim? Calma, explico.
Em algumas versões diz assim: aquietem-se, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na minha versão é: parem de lutar, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. E aí vem a parte B: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Eu gosto dessa versão aqui que diz: pare de lutar. Como assim, pastor? O senhor falou que no início deveríamos saber como iremos lidar com as guerras que são inevitáveis. Então, como devemos então agir parando de lutar e deixando Deus lutar por nossas causas? Existem pessoas que estão em verdadeiros litígios porque estão lutando tanto, quando na verdade deveriam só pararem de... O termo no hebraico para essa palavra, aquietai-vos, é relaxem. Diz assim comigo: relaxem. Vira para quem está ao teu lado e fala assim: você está conseguindo relaxar? Tem alguns que estão sendo arrebatados aqui nessa noite, aleluia. Fresquinho, cadeira boa, aleluia. Já falei, melhor do que dormir em casa, pode vir para a igreja, não tem ciúme não, pode ficar aqui. Você está assim, pode ser que o anjo venha e te arrebate também, está tranquilo. Aí te arrebata, leva no terceiro céu, você volta, mas alguma coisa está entrando. Então mesmo, venha, está cansado, mas venha assim mesmo. Não tem crise para isso. O termo que diz é: parem de lutar, relaxem. Às vezes nós estamos... eu tenho que resolver, eu tenho que falar tudo que está... Parem de lutar. Não, eu tenho... Calma, bichinho. Tem hora que não... A nossa melhor luta é nos aquietarmos em Deus. Eu já enfrentei muitas guerras, mas as que me marcaram foram as que eu não precisei lutar. Na maioria das vezes são as guerras que nós reconhecemos que estão acima das nossas condições. E que nós no primeiro momento, mas depois a coisa vai aprumando e nós chegamos a um denominador. Parou. É hora de viver. Levanta, sacode a capa que atestava a paralisia, volta a se movimentar e segue. Mas eu ainda estou com a cruz. Segue carregando a sua cruz. Mas eu ainda estou muito magoado, estou chorando. Segue derramando as suas lágrimas no campo. Eu ainda estou no meio do vale de ossos sequíssimos. Só não para não ser contado com aqueles ossos sequíssimos. Entende isso? Porque sabemos que era o profeta que estava andando no meio do vale de ossos sequíssimos, pela própria reflexão, porque ele estava andando. Que se ele tivesse parado, ele ia ser contado com os ossos sequíssimos do vale. Mas ele estava num lugar de morte, sim, mas Deus o levou para ali. Concluo. As guerras sempre nos deixam cicatrizes. E essas cicatrizes atestam as batalhas
que enfrentamos. Eu gosto do filme Jurassic Park, O Reino Perdido, o último, se não me engano, em que o Tiranossauro ele luta, guerreia contra um outro Tiranossauro modificado, e ele estrategicamente consegue vencer, mas com preço de muito sangue derramado, muitas feridas alcançadas. E no término do filme, a câmera vai se posicionando para o lugar de observação do parque, e de uma forma maestral surge então o Tiranossauro no meio da mata e se posiciona em cima daquele local de observação, e a câmera vai pegando na lateral do Tiranossauro, e inúmeras cicatrizes estão ali, algumas ainda sangrando. Mas o especial daquele filme é que quando a câmera pega todas as cicatrizes dele, de uma forma inesperada, aquele Tiranossauro brada com aquele rosnado de vitória. Existiam cicatrizes que já estavam cicatrizadas, perfeitas, feridas que já estavam cicatrizadas, mas algumas outras que ainda estavam se cicatrizando. Mas ele estava ali atestando mais uma de suas vitórias. O povo de Israel, de todas as lutas e provações que viveu, no final sempre terminava em festa. Aqui no Brasil tendencia as coisas terminarem em pizza, mas lá em Israel terminavam em festa. E por isso que lá é um povo festivo. E cada festa que ainda hoje eles comemoram, semana passada mesmo comemoraram a festa dos tabernáculos, todas possuem significado incrível. Você é um Israel de Deus. E às vezes o que nós deveríamos fazer é, depois de todas as provas, depois de todas as guerras que enfrentarmos, fazermos um maravilhoso churrasco e convidar o pastor para lá celebrar o grande culto ao Senhor. Tá bem, agora dois pastores aí, pastor Cláudio, 3 pastores, que tem certeza que ele gosta, então, né? O cara, né? Tá faltando aquele lá, celebrar, meu irmão. Veja bem, viveu uma prova, celebre no término dela. Está enfrentando guerras, celebra no término dela. Termino dessa forma. Eu possuo inúmeras cicatrizes no meu corpo e na minha alma. E todas essas cicatrizes atestam uma batalha que enfrentei, uma guerra que enfrentei. Faz uma introspecção aí. Você viveu já guerras? Está vivendo? Acho que você viveu. Como estão as cicatrizes aí? Solamente não diz, foi duro, mas eu passei. Eu venci no Senhor. Guerras. Guerras. Eu não sei como você chegou aqui, mas no mínimo eu preciso fazer 2 convites. Primeiro, pode ser que você seja apenas alguém simpatizante ao Evangelho, mas nunca confessou com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. Você até hoje ainda não reconheceu, não tomou essa atitude. Primeiro convite é para você. Há necessidade de você confessar. Segundo convite pode ser que, como o filho, o pródigo, que desprezou o pai. Olha que história linda do filho pródigo. Olha que diz Kennedy F. Kennedy, no livro Parábolas de Lucas.
Na cultura judaica, pedir herança ao pai antes do tempo era dizer assim: pai, eu quero que você morra. Tem ideia que peso é esse? O filho desprezou o seu pai e disse assim: pai, eu quero que você morra, porque eu quero a minha herança não depois que você morrer, eu quero a minha herança agora. A ação do pai com o filho também atestou que o seu pai estava em um momento de fragilidade, porque naquele momento o pai podia muito bem ou disciplinar o filho ou levar o filho a uma entrega pública para que com a possibilidade até mesmo de ser apedrejado. Olha que coisa. O pai estava sangrando e podia ser radical com o filho. Mas em vez de ser radical, ele dá para o filho aquilo que o filho deseja. Você quer herança, filho? Toma herança. Mas olha que coisa linda. Nenhum ser humano consegue valorizar aquilo que não construiu. E ele foi pelo mundo, viveu a vida que desejava viver, até descobrir que na verdade a vida que ele de fato precisava ter não era a vida que ele desejava ter, mas era a vida que o pai estava oferecendo para ele. Tem coisas que desejamos que não são para nós. Olha, disse Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que nós queremos, mas Deus está dizendo, não é bom para a sua vida. A figura do filho pródigo é Deus, Israel desprezando o Senhor de todas as formas e os remanescentes na figura do filho mais velho. Dizendo assim, nós estamos aqui, mas por que nós não estamos vivendo as glórias? É o que eles queriam no Cristo, eles queriam viver com Cristo reinando naquele tempo e viver as glórias do Cristo reinando naquele tempo. E o Cristo se apresenta para aquele povo dizendo, não, eu estou aqui. E a figura é do Deus o Pai, no sentido, dizendo, Israel foi para longe de mim, mas quando Israel voltar para mim, de forma alguma os desprezarei. Às vezes nós estamos na figura de Israel, dizendo assim, eu quero viver, me dá herança, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, não se meta na minha vida, Deus. E aí o que a gente faz? A gente quebra a cara, a gente deseja as bolotas, a gente deseja a comida dos porcos e a gente volta para a casa do Pai. Pode ser que nessa noite o chamado de Deus para a sua vida seja para você voltar para a casa do Pai. Olha que coisa linda. Eu termino esse convite. Olha que coisa linda. Gravem isso. O que fez o filho voltar para a casa do pai? O que fez o filho voltar para a casa do pai? Vou apontar aqui, só para ajudar. O que fez o filho voltar para a casa do pai? As lembranças. Na casa do meu pai, até os servos comem, vivem melhor do que eu. Ele se lembrou. Por isso que eu acredito que, olha, quem já teve Jesus, já reconheceu Jesus, até na última hora, porque vem lembranças, e até na última hora ele pode dizer assim, Senhor, eu me arrependo de todos os pecados que cometi. Quem está entendendo isso? Entende? O segundo convite é esse. Talvez você seja um filho pródigo e o Senhor está dizendo, volte. Fique sobre os teus pés, vamos cantar um pouquinho dessa canção, em seguida eu vou terminar. Se você está inserido dentre esses dois convites, quer seja aqui ou através dessa transmissão,
Se é pela transmissão, você coloca aí a hashtag Sim Jesus. E se for aqui, eu quero orar com você. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, Como nos céus, teu reino assim na terra. como nos céus. Teu reino pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Fale com Deus, se esconda em Deus, pare de lutar. Tem alguém aqui, dentre os dois convites, que seja reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, ou ainda dizendo, eu estava longe, mas senti falta da casa do Pai e hoje volto. Tem alguém assim no nosso meio? Que eu quero orar com você e por você. Vamos orar ao Senhor. Talvez possa ser que você esteja vivendo verdadeiras guerras. Uma coisa boa posso dizer, vai vir uma cicatriz bonita aí, que vai testar mais uma guerra que você enfrentou e na força do Senhor irá vencer. Mas você precisa tomar as atitudes certas em Deus. Vamos orar? Terminar? Pai Santo, muito obrigado por essa noite tão